viveu. Na obra do Chico Xavier, a gente vai ver exatamente essa afirmação, que a vida enxameia por todo o universo. Você que conviveu tanto com o Chico teve umas experiências ufológicas, assim, físicas. Físicas, quer dizer, não era só na espiritualidade. Pode contar uma delas? Posso. Ele teve nos dois sentidos, físicas e espirituais, né? De físicas, ele me contou que teve experiência com uma civilização que não é evoluída moralmente nem eticamente, é uma civilização predatória, teve muito medo, ele estava viajando de carro entre Franca e Ribeirão Preto, São Paulo, quando uma nave parou, seguiu o carro deles por cima, iluminando, disse-me ele que era uma coloração alaranjado baça, uma coloração estranha, indefinível, e em determinado momento o carro onde ele viajava com dois amigos desligou totalmente, parou, e essa nave foi em direção ao campo. Ela não pousou, mas pairou sobre o campo, de forma tal que ela iluminava todo o campo em volta. O Chico Xavier pôde ver 3 horas da manhã, isso era de noite, de madrugada, ele pôde ver as vacas dormindo no campo, a paisagem vegetal, tudo foi iluminado. E do centro dessa nave desceu um ser que, segundo ele, tinha 3 metros de altura, muito magro, uma coloração amarronzada, acinzentada, bem fechada, olhos muito grandes, e ele veio caminhando na direção. Quando ele pisou no solo, o ser chegou a pisar no solo, ele veio caminhando na direção do carro, e o Chico teve muito medo, e pediu a ajuda espiritual do seu guia. Ele orou, e com isso o tal ser desistiu, e voltou para a nave, e sobrevoou uma vaca que estava dormindo no pasto, e o Chico viu essa vaca levitando, dormindo, entrando na nave. E depois a nave sumiu com grande velocidade. E segundo o Chico me explicou, essa é uma civilização predatória. Depois desse ocorrido, o espírito guia dele, Emmanuel, prepara-o para visitar uma das luas de Saturno, mas pede ao Chico que se prepare fisicamente, que não coma nada líquido durante 24 horas. Então ele fez uma preparação, saiu do corpo, aí já foi uma experiência espiritual. Saiu do corpo e foi ter, o Emmanuel levou até uma das luas do planeta Saturno, onde ele viu uma nave-mãe. Ele descreveu essa nave-mãe para mim. Uma nave-mãe que, segundo ele, dentro dela, ela era tão grande, Chico Xavier me falou, que ela rivalizava em tamanho com a própria lua de Saturno, onde ela estava estacionada. Era uma nave gigantesca. E dentro dessa nave, quando ele entrou nessa nave, ele viu milhares, centenas de pequenas naves. E lá ele foi conversar com o responsável por essa nave, que ele chamou de comandante estelar, e eles não conversaram de boca. O Chico me explicou que eles conversaram pelo pensamento. Ele fazia todas as questões em português e recebia a resposta no português, né? E esse comandante explicou para ele que essa nave estava a serviço do comandante supremo do sistema solar, e estava ali estrategicamente situada no planeta Saturno como uma posição de defesa do sistema solar contra ataques alienígenas de outros sistemas predatórios. E que outros sistemas predatórios, raças predatórias. E assim ele me falou que assim que havia qualquer incursão indevida no sistema solar, essa nave mandava ou ela própria ia, ou mandava as naves menores em defesa do sistema solar.
Agora, que a maioria, isso é uma experiência dele. A outra experiência dele, que ele me contou, que são os protetores da Terra, né? Tem várias civilizações, eles já são menores, já são aproximadamente 1 metro de altura, uma cabeça grande, os olhos bem amendoados, bem grandes. E uma das características físicas que o Chico me explicou é que esses seres, esses olhos, por exemplo, o nosso olho terrestre tem a capacidade de verificar determinada faixa de vibração luminosa, né? É o que nós enxergamos entre o infravermelho e o ultravioleta. É a nossa faixa de visão. Esses extraterrestres mais evoluídos moralmente e eticamente do que nós, que são menores, a capacidade de visão deles é muito mais ampla. Por exemplo, o Chico vai me dizer que eles são capazes de visualizar todos os 7 planos de vida terrestre ao mesmo tempo. Identificar um do outro. Todos os 7 planos. Eles visualizam, enxergam, processam essa informação e isso não os deixa doidos, porque eles estão acostumados com isso. Nós, se a gente tivesse essa condição, muitos de nós piraria a cabeça, né? Tanto é que se fala na doutrina espírita que muitos dos alienados mentais, na verdade, os chamados loucos terrestres, nada mais são do que sensitivos que captam outras realidades. Né? É a loucura sob novo prisma, o prisma espiritual, que é a mediunidade mal conduzida ou mal conhecida. Não é? Sim, excepcional. Excepcional. Você próprio já teve alguma experiência ufológica, física ou extrafísica? Eu já tive as duas, né? Eu já tive experiência física muito impressionante num voo que eu fazia. Inclusive eu te liguei quando eu posei no Rio de Janeiro, lembra disso? Lembro. Eu fiquei muito impressionado mesmo, porque era um voo entre Porto Alegre e o Galeão, no Rio de Janeiro, e quando o avião da Gol estava se preparando para descer no Rio de Janeiro, eu vi claramente uma nave gigantesca à minha esquerda, aliás, eu estava no lado esquerdo do avião. E essa experiência me marcou muito, porque o tamanho da nave que eu via era de uma escala inimaginável para qualquer padrão humano, né? Também tive uma experiência na cidade de Miami, próximo do Réveillon, há uns 2 ou 3 anos atrás, em que, e no local onde eu passo os dias lá, porque eu vou lá a trabalho algumas vezes no ano, é um local muito próximo do aeroporto, quer dizer, próximo assim, a passagem dos aviões é constante, que vão descer no aeroporto internacional de Miami. Então eu estou acostumado a identificar aviões que estão em rota de descida ou em rota de subida, e foi muito impressionante esse objeto, no dia 31 de dezembro, de alguns anos atrás, acho que 2 anos atrás, que esse objeto tinha uma velocidade espantosa, muito maior do que os aviões que eu estava vendo, né? Uma velocidade espantosa, era um objeto vermelho, de luz vermelha, bem brilhante, e ele veio numa velocidade espantosa, pairou sobre a cidade de Miami, e do meu local, do meu apartamento, eu podia visualizá-lo totalmente parado, totalmente, e em questão de segundos, talvez ele esteja ficado ali por uns 30 segundos totalmente parado, e logo depois ele acendeu numa velocidade espantosa e desapareceu. Muito interessante.